O presidente do Atlético, Adson Batista, deu essa declaração sobre o confronto contra o Internacional na Copa do Brasil. O maior problema nosso da Copa do Brasil é que nós temos 6 jogadores que não podem jogar. Isso descaracteriza, isso tira opção, né? O importante é a gente ter a humildade de saber que o Internacional é favoritaço a esse jogo, e nós vamos correr por fora e tentar surpreender. Com quem entrar tem que dar o seu máximo, ter seriedade e jogar o jogo, jogar futebol com competitividade, porque nós temos condição de surpreender o Inter. O Atlético está desfalcado. Não conta com 3 jogadores que pertencem ao Internacional: o Dudu, o Natanael e ainda o Ferrarez. Tem outros que já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes: Arnaldo, Zé Roberto, Everton, Felipe. E aí, é para isso tudo? O Internacional é mesmo favoritaço? Com as opiniões dos nossos comentaristas. Nenhuma novidade o Adson apontar o Internacional como favorito para ganhar os jogos da Copa do Brasil. Não se compara times, elencos, força, tamanho entre Internacional e Atlético. O Atlético é um time que joga apenas para surpreender uma partida desse tipo. O azar do Atlético foi ter saído exatamente contra o Internacional. Agora isso quer dizer, o Inter já passou, o Atlético está fora? Não, jogo é jogado. De repente o Atlético surpreende meio mundo ganhando do Internacional aqui e dificultando a situação lá em Porto Alegre. Mas o Inter é favorito sim, nesse ponto eu concordo com o presidente Adson Batista. Não concordo com o termo utilizado pelo Adson Batista. Não existe um favoritaço no futebol brasileiro. Nem o Flamengo, que é o melhor time da América, pode ter esse termo a seu favor, de favoritaço. Veio aqui e perdeu de 3. Então, é um jogo em que o Internacional é favorito. Para o confronto, o Inter é favorito. Agora, o Atlético está no jogo, mesmo com esses desfalques, 6 jogadores que não podem ser utilizados, o Atlético está no páreo. O Internacional não é um super time e, portanto, não precisa desse receio todo que o Adson está demonstrando. Está fazendo isso para valorizar o time, para puxar a autoestima dos jogadores, para justificar já uma derrota ou para daqui a pouco dar uma de super-herói, de que o Atlético superou o que era até então imbatível Internacional. Acho que o Adson Batista não foi feliz nessa sua declaração. A ciência que estuda o resultado dos acontecimentos divide esses resultados em 2, os lógicos e os fenomenais. Os lógicos são os prováveis, que acontecem quando as coisas se desenvolvem naturalmente, e os fenomenais ocorrem quando alguma coisa extranatural, quando alguma coisa sobrenatural acontece. O Adson considerou o Internacional favorito para os 2 jogos contra o Atlético pela Copa do Brasil, o daqui de Goiânia e o de Porto Alegre. E o lógico é isso mesmo. Há uma grande diferença entre a estrutura do Internacional, o elenco do Internacional e o do Atlético. Tanto que o Ferrarez, emprestado pelo Internacional ao Atlético, é um dos principais jogadores do Atlético e não serviu nem para compor elenco lá no Internacional. O Atlético pode vencer o jogo aqui de Goiânia? O Atlético pode vencer até o jogo de Porto Alegre? Pode, mas aí já seria o fenômeno. Os fenômenos são muito normais no futebol, mas dentro da lógica, o Internacional é o favoritaço mesmo. Adson Batista está sendo apenas realista. O Atlético tem 6 desfalques, 3 titulares, o lateral Dudu, o Ferrarez e o atacante Zé Roberto. Quem vai jogar na lateral direita? O Arnaldo. O Arnaldo já jogou pelo Avaí. Então não tem nem jogador para a lateral direita. E além disso, o Internacional é líder do Campeonato Brasileiro e quando jogou do Atlético, ganhou de 3-0. Então, se classificar contra o Inter, vai ser uma zebra. O Inter é muito favorito.